Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática. Nosso conteúdo hoje é reconhecimento de números racionais, decimais, finitos e infinitos, dízimas periódicas e suas representações. Começando primeiramente, vamos aos conjuntos para entender o que seriam os racionais, certo? Então, primeiramente a gente vai ter o número dos naturais, ok? Os naturais. Após isso eu vou ter os números dos inteiros e os racionais, ok? Então, o conjunto aí, eu tenho os racionais. Dentro dos racionais eu tenho os números inteiros e os naturais, ok? Lembrando que o número dos racionais, ele vai trabalhar com frações e dízimas, certo? Periódicas e números decimais. Então, o que seria aí uma dízima periódica, né? Lembrando que a dízima periódica, ela se distingue em dois casos, certo? A dízima periódica finita e a infinita, certo? Por exemplo, eu tenho lá 0,1313 e as reticências. Então aqui eu sei que eu tenho uma dízima infinita, ok? Quando aparece 0,13 sem as reticências, eu digo que ela é finita, ok? Como vocês podem ver, aparecem os exemplos aí também, né? A dízima infinita, 1,333 e assim sucessivamente. Por isso que aparecem as reticências. Então, os elementos dos racionais podem ser representados por meio de pontos em uma reta numérica. Então, vocês vão ver a reta numérica aí, certo? Eu tenho os números naturais, do zero para o lado positivo, né? Os inteiros, que vai ser os números negativos e os números positivos. Então, os inteiros, eu tenho os números negativos e os números positivos. Os racionais, eu tanto tenho os números inteiros e os naturais agregados a ele, certo? Então, eu posso representar ali, ó, como por exemplo, menos 0,3222 infinito, que está entre o 3 e o menos 3 e o menos 4, certo? O menos 1 sétimo, que está ali entre 0 e menos 1, né? O 1 meio, que está entre 0 e 1, positivo. Então aí basta você olhar o sinalzinho que aparece, ok? Podemos destacar algumas seguintes propriedades em relação aos racionais. Como assim? Eu posso subtrair, adicionar, multiplicar e dividir, certo? Vamos ver alguns exemplos aí. Então, ó, primeiramente eu vou trabalhar com algumas frações, certo? Ou seja, frações geratrizes, são aquelas que geram um número, uma dízima periódica, certo? Por exemplo, 1/3 é a fração geratriz da dízima periódica 0,3333 e assim sucessivamente. Ela pode aparecer dessa outra forma também, ó, o 0,3 com esse tracinho em cima, certo? Ou seja, vai dizer que após esse 3 aí, eu tenho algumas casas, infinitas casas para esse caso, ok? A fração 122 dividido por 99 é a fração geratriz da dízima periódica 1,23, 23, 23 ou a outra representação, onde eu vou pegar o número 23, certo? Então vamos lá. Vamos escrever a fração geratriz da dízima periódica 0,3535. Então vamos usar alguns passos aí, certo? Primeiro passo. Vou pegar o primeiro passo aí, ó. Vou igualar o 0,3535 com x, certo? Com x. O segundo passo, o que eu vou fazer? Vou multiplicar x igual a 0,3535 por 10. Multiplicando esse número por 10, eu percebo que a vírgula ela vai andar uma casinha, né? Ó, então ela vai andar uma casinha e vai passar para trás do 3 aí, certo? Então, vai gerar uma outra igualdade aí, ó. 10x é igual
a 3,5353, ok? Mas percebam que esse número que foi gerado, ele não é, a dízima não é igual a do primeiro passo aí, ó. Porque eu tenho 3,5353, né? E a dízima começava o quê? 0,3535. Como que eu vou fazer para igualar a dízima depois? Vocês vão entender o porquê. Por quê? Vou multiplicar novamente por 10. Então vai ficar 100x, né? Multiplico ambos os lados. E agora a vírgula ela vai andar mais uma casinha, certo? Então vai ficar, ó, 35,3535. Opa! Então perceba lá, ó, que no primeiro caso eu tinha uma coisa mais ou menos assim, ó. X é igual a 0,3535, né? Depois, quando eu multipliquei duas vezes por 10, eu obtive isso daqui, ó. 100x, né? É igual a 35,3535, né? Perceba que essa parte é igual a essa, ok? Por que é essencial fazer isso? Porque no terceiro passo, agora a gente vai subtrair o 2 que a gente conseguiu com a multiplicação 2 vezes por 10, né? E subtrair ele por 1, ou seja, essa parte 2 aqui, eu vou subtrair por esse, certo? Ficando dessa forma, ó, 100x é igual a 35,3535 menos x, que é igual a 0,3535. Como vocês podem ver aí, eu vou cortar essa parte, certo? Cortei essa parte porque aqui vai dar zero. Vou ter 100 menos x, 99x, que é igual a 35. Só restou 35, ok? Isolando o x, que seria no caso o quarto passo aí. O quarto passo eu vou isolar x. X é igual, repete-se 35 e passo 99 dividindo. Então aqui eu tenho a minha fração geratriz, ok? Tem a minha fração geratriz. Quando eu faço a divisão de 35 por 99, eu vou obter 0,3535 e assim sucessivamente, ok? Mas e se aparecer um 7 no local do zero, né? Como a gente pode ver aí, ó, 7,3535. É a mesma coisa, vamos fazer os mesmos passos. Primeiro passo, vou igualar 7,3535 com x, certo? Então vai ficar x que é igual a 7,3535. Essa aí eu vou chamar de 1, como eu marquei aí, certo? Segundo passo, vou multiplicar 1 por 10. Ou seja, onde eu marquei por 1 aí, eu vou multiplicar por 10. Ou seja, 10 vezes x igual a 7,3535. E vou obter o quê? 10x, que é igual a 73,5353. Opa! Mas percebam aí que agora a dízima começa com 5, né? No primeiro caso lá, ele começava com 3, 35, 35. Quando eu multipliquei por 10 a primeira vez, vai ficar o quê? 735353. Beleza, mas aí eu tenho que deixar igual a primeira, a parte da dízima. Multiplico novamente por 10. Ou seja, 10 vezes 10 vai dar 100x, que é igual a 735,3535. Perceba aí que a dízima agora já é igual à primeira lá de cima, né? O terceiro passo agora é subtrair essa equaçãozinha 2 aí que a gente conseguiu pela primeira, que vai ficar 100x, que é igual a 735 menos 3535, certo? Menos x, que é igual a 7,3535. Então, a parte 35, 35, eu vou cancelá-los, né? E subtraio de 735, subtraio 7, que vai ficar 728. 100 menos x vai ficar 99x. No quarto passo é só isolar o x, né? Muito fácil aí. Então, ó, x é igual, vou repetir o 728 e divido por 99. Então, já tenho a minha fração geratriz aí de 7,3535, ok?
Nesse exemplo, a gente vai ver alguns casos aí, ó. Então ele diz: verifique se cada item é verdadeiro ou falso, né? Então, ele diz, ó, o 2,33 pertence aos reais, ou, desculpa, aos inteiros, né? 2,33 pertence aos inteiros. Então, lembrando que os naturais, né, é igual a 0, 1, 2, 3 e assim em diante. Os inteiros, né, representado pela letra Z, vai ser menos, vamos colocar aqui, vem do infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, perceba que ele diz aí, o 2,33 pertence aos inteiros? Não, porque os inteiros é menos 3, menos 2, menos 1, não tem a presença das dízimas, certo? Então, nesse caso é falso, ok? Na letra B ele diz, os números naturais estão contidos nos números inteiros? Opa, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros, né? Então essa daí é verdadeira, certo? Menos 10, ou menos 1 sobre 10, pertence aos racionais? 1 dividido por 10, ou menos 1 dividido por 10, vai dar o quê? É mesmo que você fazer 1 dividido por 10, que vai dar 0,1, né? Então, como eu tenho menos, vai ficar menos 0,1. Menos 0,1 também ele pertence aos racionais, né? Eles pertencem aos racionais. Por exemplo, ó, se eu pegar uma retazinha aqui, eu tenho 0, 1, menos 1, né? E 1. Como 1 dividido por 10 é 0,1, e aqui está negativo, aqui fica negativo, né? Ok? Vai ficar menos 0,1. Ele vai estar aqui, ó, no meio. Só a representação está fora de escala, mas 0,1. Ele estaria aqui entre 0 e menos 1, ok? O menos 9 pertence aos naturais? Lembrando que os naturais, né? Os naturais, ele começa do 0 e os números positivos, ok? Então, é falso. No exemplo 2, ele diz, escreva as frações na forma de números decimais. Então, aí só é fazer uma pequena divisão, né? Na letra A, 19 dividido por 4, né? Então, fazendo essa divisão aí, eu tenho que 19 dividido por 4 é 4,75. Beleza? Na letra B, eu tenho 4 dividido por 3, certo? Então, 4 dividido por 3 vai dar 1,33, 3 e assim sucessivamente. Ou posso escrever, como a dízima vai se repetir o 3 aí, 1,3 com tracinho em cima, ok? Vamos agora para o exemplo 3. Ele diz, escreva os números decimais em forma de fração. Opa, então já vou fazer o conhecimento que a gente viu acima, né? Para parte geratriz, ou seja, para a fração geratriz de 0,36 e 9,75. Mas eu posso ir diretamente ali, né? Ó, por exemplo, 0,36, né? Eu posso dizer que é 36 dividido por 100, né? Mas percebam ali que eu posso dividir 36 por 4 e 100 por 4, certo? Como assim? Uma forma de simplificar. Vamos simplificar aí. 36 por 4, 9. 100 dividido por 4, 25. Opa, parou por aí, né? Por quê? Eu não vou ter algum outro número que vou dividir 3 e 5 ao mesmo tempo, certo? Sem que dê também um número decimal. Na letra B, 9,75. Vou fazer a divisão agora, né? De 975 por 100, né? Mas aí aparece o 5 que eu posso dividir tanto 975 e também o 100, certo? 975 por 5 vai dar 195. Divido novamente 195 por 5, eu tenho o valor de 39, né?
A mesma coisa a gente vai fazer com 100. 100 dividido por 5, 20. 20 dividido por 5, 4, certo? Então, nesse caso aí, não tenho nenhum outro número que possa dividir tanto 39 e 4, né? Então, para-se aí. Lembrando que quando eu for simplificar, se eu dividir o de cima por 5, o de baixo também tem que ser por 5. Ou seja, o número que eu dividi em cima também tem que ser o mesmo número que vai ser a simplificação embaixo, ok? Exemplo 4. Exemplo 4 ele diz: obtenha a geratriz dos números decimais a seguir. Então vamos utilizando aquele mesmo conhecimento do início, né? Então, ó, 5,116. Percebam aí que é um número, é uma dízima periódica infinita, né? Só que agora tem um porém, né? Qual é o porém? Aparece esse número 1 depois da vírgula. Ou seja, a dízima aí começa com o número 1, né? Mas vamos lá. Primeiro caso que a gente vai fazer. Vou igualar, né? Ele com x. Igualei ele com x, né? E multiplico por 10. Beleza, multipliquei por 10 ali. Vai ficar 10x, que é igual a 51,66. Ok? Multiplico mais uma vez por 10, vai ficar o quê? 100x, que é igual a 516,666. Vou subtrair 2 por 1, né? Ou, no caso aí vai ficar 100x, que é igual a 516,666, menos 10x, que é igual a 51,666, né? Aonde tem o 666, eu faço os cortezinhos que vai ser igual a 0, né? 516 menos 51 dá 465. 100 menos 10, 90x, né? Isolo o x, vai ficar o quê? 465 dividido por 90. Opa, mas aí eu posso simplificar, né? Por quanto? Por 5, né? Começa por 5. Eu poderia começar com 3? Posso, né? Mas aí vamos começar logo do número grande que vai diminuindo. Então, 465 por 5 vai dar 93. 90 por 5 dá 18, ok? Então, 93 por 3 dá 31 e 18 por 3 dá 6, ok? Então, eu simplifiquei 465 dividido por 90, que ficou 31 sobre 6, certo? Na letra B, ele diz que 0,5111 infinita aí, certo? Novamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na letra A. Igualo com o x ali e multiplico com 10, né? Então, 10 vezes x, 10x, que é igual a 0,5111 vezes 10, que vai dar 5,111 e assim sucessivamente. Multiplico novamente por 10. Então vai ficar 100x, que é igual a 51,111 e assim em diante. Faça a subtração de 2 por 1, né? Ou seja, 100x, que é igual a 51,111, menos 10x, que é igual a 5,111, né? Cancelo ali os 111, né? E faço 51 menos 5, que dá 46. Isolo o x, vai ficar o quê? 46 dividido por 90. Simplifico por 2, tanto em cima quanto embaixo. Vai dar 23 sobre 45, beleza? E para finalizar, uma questão aí só de analisar os casos, né? Na reta numérica, cada letra representa um número do quadro. Associe cada letra da reta ao número correspondente. Então, ó, percebam aí que eu tenho várias letras, né? A, B, C, D, E, F, G e H. Na letra A ele diz o seguinte: eu quero o 0,25. Opa, 0,25 ele é positivo, né? Ó, perceba que não tem um sinalzinho de menos, então ele é positivo. Não aparece no sinal, ele é positivo. O 0,25 ele é maior que 0 e menor que 1, certo? Então ele seria a letra D aí, certo? A letra D. O 1,36, quando ele aparece esse tracinho,
esse número ele vai se repetir, certo? Então, 1,36 ele é maior que 1 e menor que 2. Por quê? O primeiro número é 1. 1,36, né? Beleza? Então, ele é a letra F, ok? E a letra C? 14 dividido por 5. Opa, então aí eu tenho que fazer a divisãozinha para saber aonde ele está ali, né? 14 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10, sobra 4, né? Como o 4 não é divisível por 5, eu boto a vírgula ali e acrescento um zero. Mas agora eu tenho 40. Então, 8 vezes 5 dá 40. Então, a resposta é 2,8. Opa, qual foi o número que começou? 2,8. Então, ele está entre o 2 e o 3 ali. Letra C, ok? Então, galera, foi essa a nossa aula. Até a próxima e bons estudos.